Boa noite. Você está no Jornal Band Minas, que traz as notícias de destaque do nosso estado nesta sexta-feira. A polícia já sabe quem são os suspeitos de balear 2 agentes penitenciários na porta da Nelson Hungria. Eles foram identificados por um vídeo. Os 4 suspeitos de serem os mandantes deste crime, eles foram transferidos, cada um para uma penitenciária. 3 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte de uma jovem paulista que foi encontrada dentro de um córrego aqui em Minas. Ela teria combinado uma carona com desconhecidos pelo WhatsApp. A maior tragédia ambiental do Brasil completa 2 anos no próximo domingo e preparamos uma série de reportagens para mostrar como estão vivendo as famílias atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. Os processos criminais estão parados na Justiça. Na nossa série de reportagens sobre os avanços das indústrias, você vai conhecer um centro tecnológico que investe em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a competitividade das empresas mineiras. Mais detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil conseguiu imagens claras dos suspeitos do ataque a tiros contra agentes penitenciários na frente da penitenciária Nelson Hungria. De acordo com as investigações, os agentes foram alvo de represálias de detentos da unidade que foram impedidos de acompanhar o enterro do pai e do sogro. Segundo o delegado responsável pelas investigações, os 4 presos tiveram que ser transferidos. As imagens registradas pelas câmeras de um condomínio em Nova Contagem mostram os suspeitos depois do ataque. O carro vermelho para e o homem que está no banco do carona pede informações. Em seguida, eles saem em direção à BR-040. O material vai ajudar a polícia na identificação dos suspeitos. A gente já tem uma série de investigações, que correm sob segredo. As investigações estão avançadas, mesmo no período de feriado prolongado, a Polícia Civil continua fazendo um trabalho firme e forte com relação a isso. Estivemos, inclusive, no hospital conversando com a vítima, tivemos contato com todas as vítimas já para pegar detalhes. A polícia acredita que o ataque está relacionado à morte de um preso, membro de uma facção criminosa que aconteceu na semana passada. De acordo com as investigações, os 3 filhos dele e um genro, que também estão presos na Nelson Hungria, fizeram várias ameaças aos agentes, porque o sistema prisional não permitiu que eles participassem do velório, que aconteceu no sul de Minas. Não foi possível fazer a condução dos filhos e do genro até o velório, até o enterro, que gerou também uma série de constrangimentos e de ameaças por parte dos familiares dele por estarem insatisfeitos por não despedirem do pai. Eles foram transferidos na sexta-feira, cada um foi para um presídio e gerou mais uma vez uma série de insatisfação. No sábado, a mãe deles foi até lá para fazer uma visita, viu que os filhos não estavam lá e também proferiu várias ameaças contra os agentes penitenciários. Por causa das ameaças, um dos agentes chegou a registrar um boletim de ocorrência. As vítimas trabalhavam há apenas 5 meses na penitenciária. Eles vieram de outra cidade, eles já eram agentes penitenciários há mais de 12 anos, passaram recentemente no concurso público para virarem efetivo. O crime aconteceu na manhã da última terça-feira, próximo à penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Os 2 agentes penitenciários foram baleados no momento em que chegavam para trabalhar. Segundo testemunhas, os disparos foram feitos por homens que estavam em uma picape. Ao atirarem contra os agentes, os criminosos também acertaram um adolescente que seguia para a escola. 2 das vítimas já receberam alta. Um dos agentes levou 9 tiros e permanece internado. Ele já está conversando, já respira sem a ajuda de aparelho, tanto o adolescente quanto o outro agente que foi alvejado com 2 disparos, que foi um na barriga e um na perna, também já tiveram alta. Nos próximos dias, a polícia vai ouvir formalmente as vítimas e também os membros da facção criminosa. A maior tragédia ambiental do Brasil completa 2 anos no próximo domingo. Quando a barragem da Samarco em Mariana cedeu e invadiu Bento Rodrigues, a primeira cidade no rastro do Rio de Lama, ninguém imaginava o tamanho do sofrimento ou das perdas que viriam a seguir. 19 pessoas morreram, centenas foram afetadas. O Rio Doce, um dos mais importantes de Minas, foi severamente atingido e os danos chegaram ao mar. Muitas famílias perderam tudo e ainda um meio de sustento. O impacto ambiental foi sem precedentes no mundo. Difícil até de calcular o valor do ressarcimento a ser pago pela Samarco. E as indenizações, elas ainda não foram fechadas porque os processos estão parados na Justiça, ainda sem prazo.
Você vai ver agora a primeira reportagem especial sobre a série da tragédia de Mariana. Nossa repórter Patrícia Barros e o cinegrafista Bruno Jardel passaram vários dias no município e pelas cidades ali do entorno. Ouviram histórias e choros. A tristeza de quem viu seu mundo desaparecer debaixo da lama é um trauma difícil de ser superado. Nas ruínas de Bento Rodrigues, o mato invadiu o pouco que restou das casas. A igreja de São Bento, padroeiro da comunidade, continua cercada para proteger o que ficou de pé. O silêncio das ruas desertas soa como um grito que traz de volta as emoções do dia 5 de novembro de 2015. O único barulho que se escuta por aqui é o de insetos e aves, um sinal de que a vida insiste em continuar por aqui. Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, foi o primeiro local atingido quando a barragem de Fundão da mineradora Samarco se rompeu. A lama de rejeitos de minério chegou com tanta força que inundou 80% do território da comunidade, arrastando com ela o que encontrou pela frente. Só aqui, 5 pessoas morreram, entre elas 2 crianças. Quase 2 anos após a tragédia, houve avanços para tentar reparar os danos causados, mas o rastro de destruição de lama ainda deixa graves sequelas no meio ambiente e principalmente na vida das 225 famílias que viviam aqui. Muitas lutam para retomar a rotina normal por indenizações e ações judiciais de fim certo. A chuva parece que veio para lembrar que Bento Rodrigues ainda chora. Por trás de cada lágrima, uma mistura de dor, cansaço e esperança de pessoas que perderam tudo. Nas fotos, Sandra revê a casa e o bar que tinha na comunidade. Desde o acidente, teve que se mudar com a família para Mariana. Ela mora numa casa alugada e recebe a ajuda financeira de um salário mínimo, mais 20% desse valor para a filha dependente e uma cesta básica. Tudo pago pela Fundação Renova, entidade autônoma e sem fins lucrativos, criada para reparar os danos causados. Sandra também já recebeu R$20 mil de adiantamento da indenização, mas ainda aguarda o acerto final. Emocionada, ela fala da saudade que sente e das dificuldades que vem enfrentando. A esperança da gente já era estar em acabamento nossas casas, já quase sendo entregue, né? 2 anos é muito tempo, daria para ele estar fazendo. Então praticamente não mudou nada, ainda não vi o telhado ser pronto, não vi a parede, vi nada ainda, né? Na casa do seu Zezinho e da dona Irene, a foto de Bento Rodrigues também tem destaque na parede da sala. Isso aqui é a praça de referência de Bento Rodrigues, a árvore que eu plantei em 2001. Era o ponto da gente jogar truque, né? Com os bancos que a gente fez, uma mesinha que a gente fez. E aqui era a minha rua, ao lado da igreja, em frente ao bar da Sandra. E isso aqui é a rua principal, que hoje não existe nada, a casa do seu Filomeno, que hoje não existe nada, tudo que está aqui foi embora na lama, levou tudo, então não ficou nada. Ele foi um dos últimos moradores a sair da praça da comunidade na hora do acidente. Num ato heróico, ficou até o fim para ajudar a socorrer quem tentava escapar do pior. Momentos de desespero que seu Zezinho diz que nunca vai se esquecer. Inclusive o irmão, primo do que morreu, o Tiaguinho, ele lá ia voltando para tentar salvar. Eu falei, não vai não que você morre também, não vai não que você morre também. Vai, entrou no carro da frente, todos ali carregando pessoas que estavam acamadas, colocando na caminhonete. Só Deus sabe o que a gente passou naquele momento, que Deus abençoou, que a gente deu aquela memória para a gente sair o mais rápido possível e colocando e eu dando sinal para os carros para ir embora, que a lama está chegando. E graças a Deus nós estamos aqui, senão vocês não estavam falando com a gente. Vivendo da ajuda financeira e aluguel pagos pela fundação, mas sem conseguir na cidade os bicos de pedreiro e eletricista que fazia em Bento Rodrigues, ele e a esposa se emocionam ao falar do sonho de ter de volta a casa e a vida tranquila no campo. A gente não está no lugar nosso, né? Na nossa casa, quer dizer, a gente estamos aqui emprestado, né? Eu espero que Deus nos ajude, nós voltamos para o nosso lugar, que seja nosso, entendeu? Porque tudo que nós tínhamos lá foi tudo embora, perdemos tudo. Mais adiante, no
No povoado de Gesteira, em Barra Longa, que teve 20 famílias atingidas, a comunidade ganhou nova escola e a revitalização da quadra de esportes. Muita gente por aqui ainda convive com a incerteza da qualidade das terras afetadas pela lama e problemas no abastecimento de água. A raiz não passa para baixo, não. Chega num certo tempo, fica dura. E aí nada está vingando? Não. O que o pessoal perdeu muito aqui na região de plantação? Perdeu capinheira, cana, canavial. Na parte urbana de Barra Longa é onde se percebe mais avanços. Além da reconstrução da praça principal e das vias de acesso, 150 casas atingidas foram reformadas ou reerguidas. A escola municipal também foi entregue de volta à população na semana passada. Dona Márcia, de 82 anos, moradora mais antiga da praça, perdeu tudo com a lama que chegou a ultrapassar a altura da porta da casa dela. Satisfeita com a reforma feita no imóvel pela Renova, a aposentada agora espera ser ainda mais recompensada no acerto final da indenização, que ainda não tem data para acontecer. Não é possível que eles não vão me valorizar, porque eu perdi tudo. Eu não fiquei com nada, eu não tive nada. Mas cerca de 35 casas impactadas ainda precisam de algum tipo de reparo. Na da Regina, o rejeito de minério chegou até o fim do quintal e destruiu toda a plantação que havia aqui. O alimento que ajudava a sustentar a família agora tem que ser comprado. Despesa extra de R$ 300 por mês que pesa no bolso e não é paga pela fundação. Eles fizeram o quê? Uma garagem que a gente tinha e nós perdemos 10 pés de fruta. Agora eu estou comprando limão, laranja, mexerica, cerola, 10 pés de fruta dando. Daqui a pouco, ainda nesta edição, você vai assistir o segundo trecho dessa reportagem que mostra o que a Fundação Renova, entidade sem fins lucrativos responsável pelas negociações entre as vítimas e as empresas envolvidas, já fez até o momento para aliviar as perdas e o sofrimento das famílias. 3 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte de uma jovem paulista que foi encontrada dentro de um córrego entre as cidades de Frutal e Itapajipe, no Triângulo Mineiro, na noite dessa quinta-feira. Nós vamos agora para a nossa redação conversar com o repórter Diogo Ramalho, que tem as informações. Boa noite, Diogo. Boa noite, Inácia. Ela combinou uma carona, Inácia, através de um grupo de caronas, para essa finalidade no WhatsApp. E aí estava desaparecida desde a última quarta-feira, quando o corpo dela foi encontrado ontem com sinais de violência sexual. Kelly Cristina Cadamuro, de 22 anos, ela iria visitar o namorado em Itapajipe, no interior de Minas. E 3 suspeitos foram presos, estão presos em Frutal, no Triângulo Mineiro. Um deles, Inácia, já inclusive confirmou participação no crime. Ele aparece em imagens das câmeras de um pedágio dirigindo o carro dela no trajeto de volta. Ela também foi registrada nessas imagens no trajeto de ida. Inácia. Ok, Diogo, obrigada pelas informações. E ainda falando de transporte público, começou a circular uma nova linha suplementar, a S19, no aglomerado da Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. A linha vai fazer o itinerário do Hospital Evangélico ao Shopping Boulevard, passando pelo metrô de Santa Teresa, na região leste da capital. A passagem cobrada custa R$ 1,50 e tem o objetivo de melhorar o atendimento do transporte coletivo na região. Para saber dos pontos em que o ônibus para e ao longo do itinerário, basta acessar então o site prefeitura.gov.br. E no próximo bloco, você vai visitar com a gente um centro tecnológico sediado em Itaúna, aqui pertinho de BH, que trabalha com as indústrias para promover as novas tecnologias no setor industrial. É mais uma reportagem da nossa série Indústria e Desenvolvimento. Nenhum setor industrial avança sem pesquisa. O dia a dia das empresas é muito agitado e os estudos e ensaios sobre as novas tecnologias, equipamentos e métodos de trabalho, eles precisam ser desenvolvidos fora do ambiente de negócios. É assim aqui em Minas com o setor metal mecânico. Na reportagem da série Indústria e Desenvolvimento de hoje, você visita conosco um centro tecnológico sediado em Itaúna, que trabalha ali lado a lado com as indústrias para resolver problemas e promover avanços. E vai saber também onde mais aqui no estado existe essa estrutura de apoio. Indústria e Desenvolvimento. O
teste para saber se a peça vai resistir ao desgaste mecânico é rigoroso. Primeiro, ela passa por aquecimento a uma temperatura de quase 900 graus. E, em seguida, é mergulhada em 2 tipos de banho, um de sais químicos e outro em água fervente. Esse trabalho está sendo desenvolvido pelo setor de pesquisas do Senai de Itaúna, no centro-oeste do estado, conhecido também como CETEF, Centro Tecnológico de Fundição Marcelino Corrade, e é apenas um dos serviços em tecnologia e inovação oferecidos para dar total apoio ao desenvolvimento da indústria mineira. Um bom exemplo é o da pesquisa que acabamos de mostrar. A peça, que está em fase de estudos, por enquanto, só é comercializada por fabricantes estrangeiros. No caso, a única justificativa de se importar peças é a falta de tecnologia. Então, esse desenvolvimento é para nacionalizar, então trazer essas peças para serem produzidas, gerar emprego e economia no Brasil. Além da pesquisa, o Senai Itaúna oferece outros serviços essenciais para alavancar a indústria do setor metal-mecânico. Com 5 laboratórios altamente especializados, a indústria do setor encontra aqui toda a tecnologia necessária para cada vez mais se desenvolver e inovar. Em cada laboratório, um trabalho específico de análise química, mecânica ou estudo da propriedade dos metais é realizado. Isso pode incluir desde o diagnóstico do material usado para fabricar um simples piercing de orelha, até a qualidade de panelas, peças automotivas e a escolha da matéria-prima ideal para a construção de plataformas de extração de petróleo. A partir das análises e ensaios feitos aqui, são emitidos laudos técnicos com chancela do Inmetro. Em média, são realizados mais de 120 mil trabalhos como esses por aqui, atendendo a mais de 450 empresas de todo o Brasil. Produzir com controle total sobre os seus produtos, de forma que ela possa ofertar para o mercado um produto de qualidade e possa se tornar mais competitiva, possa inovar, exportar, fazendo a confiabilidade dela no mercado. E para incentivar ainda mais a indústria, se precisar de assistência técnica ou tecnológica, as empresas também podem contar com a consultoria do Senai. Nós conseguimos colaborar para que as empresas readequem seus processos, reduzam seus custos, melhorem suas tecnologias e consigam avançar sobre mercados até então não atingidos. A metalúrgica deste empresário de Itaúna é uma das clientes do Senai, desde melhorias no processo de produção até a análise de produtos e matérias-primas que precisam de equipamentos avançados que a empresa não possui. Muita coisa por aqui conta com a consultoria do Senai. A gente tem um suporte tecnológico muito bom. O Senai vem nos ajudando há vários anos, né? Mais de 20 anos que a gente tem a parceria com o Senai. Também nos auxilia na formação de mão de obra. E não é só em Itaúna que existe toda essa estrutura para inovação industrial oferecido pela FIENG. Outras unidades do Senai como essa, instaladas em pontos estratégicos em várias regiões de Minas, também ajudam na geração de tecnologia para o desenvolvimento da indústria mineira. Todas as unidades contam com infraestrutura adequada, profissionais especializados, oficinas, laboratórios e equipamentos para ajudar a colocar Minas no topo do cenário industrial. Não adianta nada você fazer um grande investimento em equipamentos de ponta se você não tiver quem opere esses equipamentos, quem trabalhe com os equipamentos. Então você precisa de pessoal à altura. Então nós temos aqui doutores, mestres, pessoal que pode trabalhar com os equipamentos. O Tribunal de Justiça de Minas realiza entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro a 12ª edição da Semana de Conciliação. O tribunal já recebeu mais de 44 mil inscrições de pessoas que têm interesse em colocar aí um fim a processos judiciais. Quem possuir processos em primeira ou segunda instância e tiver interesse em participar do mutirão deve acessar o site tjmg.jus.br para verificar os documentos necessários e então realizar a inscrição. E você vai ver a seguir: a tragédia em Mariana completa 2 anos e você vai conhecer mais personagens que sobreviveram à lama que invadiu as casas. Pessoas que estão em busca de esperança para superar o trauma e viver dias melhores.
Nós voltamos a falar da tragédia de Mariana, que completa neste domingo 2 anos. Até hoje já foram aplicadas 70 multas à mineradora Samarco, 24 delas só pelo IBAMA, por causa da tragédia envolvendo a barragem de Fundão em Mariana. Porém, a empresa só pagou uma delas no valor de 5,9 milhões de reais. Uma multa no valor de 127 milhões de reais foi parcelada pela empresa em 59 vezes, mas somente uma das prestações foi quitada até o momento. Todas as outras estão em fase de recurso na Justiça. Os moradores das cidades afetadas receberam parte das indenizações, mas também aguardam um desfecho mais humano para essa tragédia. É o que você vai ver agora na segunda parte da nossa reportagem especial de hoje. Com a lama que invadiu a loja, Fredson teve que mudar a oficina mecânica e a fábrica de lajes de endereço. Perdeu clientela e renda. Ele recebe ajuda financeira da Renova para manter as despesas, mas enfrenta problemas com o esgoto que foi refeito e vive dando problemas. E, para piorar, o mecânico teme ficar no prejuízo quando fizer o acerto final da indenização por causa de ferramentas e maquinário caro que recebeu para retomar o trabalho. Está faltando o quê? Acabar de entregar as ferramentas. Eles compraram muitas partes, só que tem uma coisa, um compressor que eu tinha custava R$700. Eles compraram um compressor, a nota fiscal está ali, de 5 mil e poucos reais. O mesmo compressor custa 2.500. Aí eles estão falando que vai descontar a indenização. Você entendeu? Tipo assim, a indenização, tudo que eles me deram vai me descontar. Só que eles que me deram é além que eu tinha. Daqui a pouco eu vou estar devendo eles. A Fundação Renova garante que ninguém será prejudicado. Até agora já foram pagos R$500 mil em indenizações. E a previsão é que até julho de 2018, todas estejam quitadas, totalizando de 2 a 3 bilhões de reais. Além de Bento Rodrigues e Barra Longa, isso inclui também as 120 famílias de Paracatu de Baixo, que também foram atingidas. O início da construção será no primeiro semestre de 2018 e a finalização, como previsto no TETAC, será no primeiro semestre de 2019. Todos os esforços de contratação, 24 horas de obras, vão ser feitos para que não haja nenhum atraso nessa entrega final. Ainda de acordo com a Fundação, os investimentos para reparar os danos vão até 2030 e chegarão a 11 milhões e meio de reais. Além disso, o reassentamento das 365 famílias dos 3 povoados que perderam suas propriedades está em andamento. O terreno para a reconstrução de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo já foram comprados. Só o de Gesteira ainda está em negociação com a comunidade. O desenho urbanístico da região agora de Bento e Paracatu está sendo finalizado. A população, a comunidade vai escolher o desenho que tenha as melhores relações de vizinhança e que seja mais importante, que tenha os valores ali que eles identificam. E assim que terminar isso, agora no final do ano, a gente já entra com pedido de licenciamento. Enquanto isso, quem perdeu o que tinha se agarra na fé. Como será a vida nesses novos distritos? Ninguém sabe ainda, mas a esperança de dias melhores agora é tudo o que resta. Meu sonho é voltar à minha vida normal, receber meus fregueses, graças a Deus. Tinha muita gente, era bem frequentado o meu comércio. Voltar àquela turma de Bento, jogar o truco, fazer aquela alegria que era antes. O dia que eu ver as máquinas trabalhando no local, eu vou ficar muito feliz, porque é uma certeza de que as coisas estão melhorando. O sol queimando mais quente, a fome já está nos matando, Deus, e o que vai ser da gente? Na segunda-feira, você vai assistir a mais reportagens especiais que nós preparamos sobre essa tragédia que marcou a história do país e as vidas de centenas de mineiros. Inclusive, a nossa equipe visitou as obras de contenção da nova barragem da Samarco para ver o que foi feito até agora. Não perca! Amanhã é dia do programa DNA e o apresentador Paulo Navarro recebe o advogado Décio Freire. Esse ano, o escritório do empresário completa 25 anos de existência e é reconhecido como o terceiro maior do país. Este sábado, você vai conhecer o lado família de Décio, os hobbies, o que ele faz aí fora do trabalho e os lugares que já visitou. Você confere no DNA de amanhã, às 6:50 da noite. Bom, e nós vamos encerrar o Jornal Band Minas por aqui. Agradeço a sua audiência ao longo de toda esta semana, mas eu quero contar com você na segunda-feira, combinado? Tenha um ótimo final de semana e boa noite.